Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui. A gente está trazendo um trabalho lá de Pernambuco, né, do Pronto-Socorro Cardiológico, do PROCAP. É um hospital universitário referência lá em cardiologia. Esse trabalho é um trabalho de doutoramento da gente, nós terminamos já há alguns anos, tá? Há uns 2 anos, e espero contribuir de alguma forma aqui com vocês, né? Meu nome é Oséias, e o título do trabalho é feito 12 semanas, treinamento intervalado de alta intensidade nas variáveis hemodinâmicas, em repouso e durante o exercício em pacientes hipertensos com apneia obstrutiva do sono. Bom, eu gostaria de declarar que não teve conflito de interesse associado à realização desse presente estudo, tá? A apneia do sono está associada a um alto risco de desfecho cardiovascular, fatal e não fatal. Pacientes apneicos, na sua forma moderada a grave, apresentam maiores níveis de pressão arterial, tanto durante o dia quanto o período de vigília, como nós podemos ver aqui, em comparação a pacientes com apneia na forma leve ou seus pares sem apneia. Além disso, embora o CPAP seja a primeira linha de tratamento, né, para pacientes apneicos, tem alguns estudos mostrando que 40% da população que é referida ao uso do CPAP não apresenta uma boa adesão, que é usar no mínimo 4 horas de aparelho por dia. E assim tem surgido, nesse sentido, a necessidade de terapias complementares e terapias alternativas. Nesse sentido, o exercício físico ele tem sido uma das formas de recomendação, tá? Saiu no JAMA, por promover redução no peso corporal, além de outros mecanismos associados à melhora da apneia do sono, e também efeitos positivos do ponto de vista de doenças cardiometabólicas. Quando a gente fala de treinamento físico, do ponto de vista de pessoas hipertensas e com doença arterial coronariana, alguns estudos têm mostrado que o treinamento intervalado de alta intensidade tem promovido reduções melhoras interessantes na captação de oxigênio quando comparado ao moderado de contínuo, né, intensidade moderada, e reduções similares tanto na pressão arterial sistólica quanto na pressão arterial diastólica em hipertensos. A grande questão é que nós não sabemos em apneicos hipertensos. Em hipertensos, a gente sabe que pode reduzir a sistólica e a diastólica, mas se esse hipertenso também apresenta a forma moderada ou grave de apneia, a gente não sabe se o HIIT poderia reduzir essa pressão arterial deles. Então, foi isso que gerou, né, o objetivo do nosso estudo, que foi investigar o efeito de 12 semanas de treinamento com HIIT na PA clínica central, ambulatorial e durante o exercício em pacientes hipertensos com apneia obstrutiva do sono moderada a grave. Para isso, realizamos um ensaio clínico randomizado de 12 semanas, né, com um modelo contrabalanceado por sexo e severidade do IH, né, do índice de apneia-hipopneia, que é indicativo de severidade da apneia. Os pacientes passaram por avaliação pré-intervenção e foram aleatoriamente randomizados em HIIT ou grupo controle, e após isso, nós já avaliamos com avaliadores cegos para a intervenção. Para participar do estudo, deveriam ser adultos com 18 anos ou mais, tem um IH de 15 ou mais eventos por hora que caracterizaria a apneia moderada a grave. Nós não pegamos pacientes apneicos com intensidade leve, com sua forma leve, tá? Não poderiam realizar tratamento prévio para a apneia e nem ter aderido às recomendações do Ministério da Saúde para a atividade física. Eles seriam excluídos se tivessem diagnóstico de doenças metabólicas cardiovasculares ou pulmonares que impedissem a participação no estudo, se tivessem participando em outro programa de atividade física, ou se fossem inaptos para se exercitar. O protocolo do HIIT ele consistia de 5 ciclos seguidos, né? Antes dos 5 ciclos, ele fazia um aquecimento de 4 minutos com intensidade leve, realizava 5 ciclos com 4 minutos em alta intensidade, 90 a 95% da frequência cardíaca máxima identificada em um teste ergométrico, intercalados com 3 minutos de intensidade leve moderada, e ao final de 5 ciclos, ele realizava a volta calma com intensidade leve por 4 minutos. Era uma frequência de 3 vezes por semana, por 12 semanas, e nós monitorávamos a intensidade por um cardiofrequencímetro. E a adesão era avaliada pelo percentual de sessões cumpridas. Já o grupo controle, ele realizava alongamento, meia hora, membro superior, membro inferior, intensidade monitorada por cardiofrequencímetro, com a frequência de 2 vezes por semana, com a mesma duração de 12 semanas. O diagnóstico e a identificação do nível da apneia foi através da polissonografia completa, lá no laboratório, no hospital, no PROCAP, né?
onde avaliamos todos esses parâmetros, especificamente para a apneia, parâmetros respiratórios do sono, esforço torácico e a arquitetura do sono, bem como a saturação de oxigênio. Para avaliar a pressão arterial clínica, foi um monitor automático, previamente calibrado e validado. O paciente repousava por 5 minutos, na posição sentada, e nós registrávamos a média das duas últimas medidas, com um intervalo menor de 4 milímetros entre essas medidas. Para a pressão ambulatorial, utilizamos uma avaliação de 24 horas com leituras a cada 15 minutos no braço não dominante. Então, verificávamos PA, PAS e PAD de 24 horas, só na vigília e só no período noturno, fazendo referência ao aumento do sono. E era considerado válido um exame com pelo menos 80% das medidas com sucesso. Para a PA central, nós avaliamos após um repouso de 10 minutos em posição supina, com a técnica da tonometria de aplanação, e fazíamos uma gravação de 11 segundos da onda da PA, a pressão arterial radial no braço dominante, e o software para o aparelho ele nos indicava a PA central diastólica e a PA central sistólica. Para a PA, durante o exercício, era através de um teste ergométrico, monitorado por ECG. Esse teste era utilizado para identificar a intensidade do treino no grupo HIIT. Verificávamos a pressão arterial sistólica e diastólica máximos, ou seja, ao final do teste, está no último estágio, e era o protocolo de Bruce. Como eu falei, o resultado do teste ele era utilizado para prescrever o HIIT. E a recomendação é que o paciente fosse, de fato, até o máximo da sua capacidade. Na análise estatística, nós utilizamos equações de estimativa generalizada para verificar diferenças entre grupos, momentos e interação momento e grupo, e foi um P menor do que 0,05 como estatisticamente significante, e as análises foram realizadas no SPSS, versão 23.0. Como podemos ver na linha de base aqui, não houve diferença entre os grupos, exceto para a PAS máxima, tá? Identificada através de teste ergométrico, mas para as demais variáveis clínicas e antropométricas, a gente não verificou realmente nenhuma diferença na linha de base. Nós verificamos uma redução no IH na ordem de 8,6 eventos por hora no grupo HIIT, quando comparado ao grupo controle. Esse resultado ele tem sido previamente observado no estudo com HIIT. No único estudo com HIIT antes do nosso, no grupo norueguês, que verificaram uma redução de 8 eventos por hora no IH, com um protocolo também com 12 semanas de duração. Em relação à pressão arterial, de 24 horas e diurna, nós não verificamos nenhuma redução, tá? Embora uma tendência tenha havido, nós não tivemos redução para essas variáveis quando comparamos o HIIT com o grupo controle. No entanto, quando nós avaliamos a pressão arterial sistólica e diastólica de sono, verificamos uma redução na ordem de 6,6 eventos por milímetros de mercúrio na PAS, quando comparado ao grupo controle, na sistólica, e na diastólica de sono, uma redução na ordem de 4,6 milímetros de mercúrio quando comparado ao grupo controle. Não vimos redução na PAS aórtica, no entanto, uma redução na ordem de 2,8 milímetros foi identificada no grupo HIIT para a PAD aórtica quando comparado ao grupo controle. Esses resultados apresentam uma importante aplicação clínica, uma vez que pacientes apneicos eles apresentam a ausência de redução da PAS e da PAD durante o seu sono. Então, a gente observou aí uma redução com HIIT na PAS e na PAD durante o sono, e pacientes apneicos apresentam quase 2,6 vezes maior risco de morte súbita durante a noite, quando comparado a pacientes que não têm apneia ou comparado à população geral. Além disso, reduções da ordem de 2 a 3 milímetros de mercúrio na PAS estão associadas a uma redução entre 4% e 8% no risco de AVC em pacientes apneicos. Quando a gente se fala do resultado da PAS e da PAD máxima, no teste ergométrico, nós vimos uma redução de quase 24 milímetros de mercúrio apenas na PAS, quando comparado com o controle, mas não teve redução da PAD durante o teste de esforço. Isso também tem uma importante implicação clínica, visto que pacientes apneicos e hipertensos, apneicos na sua forma moderada grave, apresentam uma resposta hipertensiva ao teste de esforço progressivo, conforme a gente pode ver nesse gráfico. Bom, levando em consideração esses resultados, a gente conclui que o HIIT ele é efetivo na redução da pressão arterial durante o sono, em repouso e durante o exercício em pacientes hipertensos com apneia moderada grave, além de reduzir também a severidade da apneia. Obrigado, foi um prazer apresentar para vocês.